Olá, senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje a gente vai ter uma aula, ou melhor, uma mega revisão para quem vai fazer para o cargo de Engenharia Ambiental para professor do Instituto Federal do Pará. Então, a gente vai fazer uma mega revisão com os principais tópicos do edital. Então, já bora para nossa aula. E depois de assistir esse vídeo, não esquece de deixar o nosso like, se inscrever no nosso canal, porque a gente quer alcançar mais pessoas e crescer mais dentro desse canal. Então, se inscreve no nosso canal e segue a nossa rede social, que é @estudos_ambientais. Então, pessoal, bora lá começar a nossa revisão de véspera. Para quem quiser essa apresentação, para dar uma revisão em casa, também sozinho, vou deixar o link para vocês estarem baixando aqui, tá bom, pessoal? E essa revisão serve para os cargos de Engenharia Ambiental e Engenharia Sanitária para quem vai prestar o concurso aí da IFPA para professor, tá bom, pessoal? Aqui a gente já tem que saber quais os assuntos que a gente vai falar aqui, certo? Para deixar mais claros para vocês. A gente vai dar uma palhinha de alguns assuntos que eu julgo mais importantes, são formas resumidas de cada lei ou cada assunto, não é o tema completo, tá bom, pessoal? Se vocês quiserem, vocês têm que pesquisar aqui no nosso canal, também tem aulas já prontas sobre determinadas legislações específicas que eu vou citar aqui. Tá bom, pessoal? Então, nessa nossa aula, a gente vai falar sobre legislação ambiental, mais especificamente sobre o licenciamento ambiental, sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, a Política Nacional dos Recursos Hídricos, a Lei Complementar 140, a Lei de Crimes Ambientais, a Política Nacional de Educação Ambiental, o Código Florestal, avaliação de impacto ambiental, gerenciamento de resíduos e saneamento ambiental da parte de tratamento de água. Então a gente vai falar um pouquinho de cada assunto desse para vocês revisarem aí e se lembrarem dos principais pontos desses assuntos que estão presentes no edital. Muito bem, pessoal, a gente já vai começar pelo licenciamento ambiental. A gente já tem que saber inicialmente alguns conceitos de licenciamento ambiental. Nós sabemos, lá na resolução 237 de 97, que dispõe sobre o licenciamento ambiental, que é um procedimento administrativo no qual o órgão ambiental competente licencia a localização, a instalação, a ampliação ou operação do empreendimento utilizador de recurso ambiental que cause significativa degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. E também é muito importante sabermos o conceito de licença ambiental. Enquanto o licenciamento ambiental é um procedimento administrativo, a licença ambiental é um ato administrativo, pelo qual o órgão competente estabelece restrições e medidas de controle ambiental, que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física e jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimento ou atividade utilizador dos recursos ambientais. Ou seja, a licença ambiental é aquela papelada. Aquele papel que tu vai receber do órgão ambiental para te poder instalar, para te poder localizar, ou para te poder operar o teu empreendimento. E aí tu vai receber a licença ambiental, tá bom? E a gente tem que saber algumas especificações. No artigo 2º ele fala que a localização, a construção, instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos e atividades de recursos ambientais considerados efetivamente ou potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma de causar degradação ambiental, dependerão do prévio licenciamento ambiental do órgão ambiental competente. Então, todo aquele empreendimento causador de significativa degradação ambiental tem que ter um licenciamento ambiental prévio pelo órgão ambiental competente. Certo, pessoal? E outra parte, a licença ambiental para empreendimentos e atividades considerados efetivo ou potencialmente causadores de significativa degradação ambiental necessitarão de estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental, pessoal, certo? A qual deverá ser dada publicidade, garantida a realização da audiência pública, quando couber de acordo com a regulamentação. O EIA-RIMA está presente ali na resolução 1 de 86, trabalha em conjunto com a avaliação de impacto ambiental. O EIA-RIMA é muito elaborado na parte de licença prévia, ou em conjunto com a audiência pública. Vamos falar um pouco sobre isso também mais para frente. Tem que saber as 3 licenças que são emitidas nas fases de licenciamento ambiental. A licença prévia, a licença de instalação,
a licença de operação. E você tem que tomar cuidado que cada especificação dessa, cada licença dessa tem algumas especificidades. E geralmente cai algumas perguntas relacionadas a essas especificidades. Por exemplo, a licença prévia você vai emitir na fase preliminar do empreendimento, onde vai atestar a viabilidade do empreendimento, vai aprovar a localização e concepção, certo, de todo o projeto e também vai estabelecer os requisitos básicos das condicionantes a serem atendidos nas próximas fases na sua implementação. E tem um tempo de validade, que não pode ser superior a 5 anos. Já a licença de instalação, ela autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados. E vai também estabelecer as medidas de controle ambiental e demais condicionantes. A licença de operação autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a verificação ou efetivo cumprimento do que consta as licenças anteriores. Olha só, pessoal, a licença prévia não pode ser superior a 5 anos, a licença de instalação não pode ser superior a 6 anos. A licença de operação tem que ser renovada com antecedência de 120 dias e tem tempo de validade no mínimo 4 anos e no máximo 10 anos, tá bom, pessoal? Então foque nessas especificidades do licenciamento ambiental, das emissões das licenças ambientais. Olha só, licenças ambientais poderão ser expedidas isoladas ou cumulativamente, ou também chamada de sucessivamente. Em algumas questões falam cumulativamente, tá, pessoal? De acordo com a natureza, características, a fase do empreendimento ou atividade. Então ela pode ser emitida mais licença ambiental de uma vez só, certo? Pode ser emitida uma ali, outra para ali, entendeu? Com um intervalo de tempo, licenças pode ser emitida. Agora vocês têm que saber também como é emitida essa licença ambiental. Primeiro, é importante a gente definir a competência do órgão ambiental competente. Se é atrás do meu órgão ambiental federal, ou do meu órgão ambiental estadual, ou do municipal, para me licenciar meu empreendimento. Na resolução 23797, tem as competências do empreendimento que vocês têm que saber, tá bom? E claro, depois que eu definir a competência do empreendimento, eu vou lá no meu órgão ambiental, em conjunto com o empreendedor, meu cliente, em conjunto com o responsável técnico, eu, consultor ambiental, e em conjunto também com o órgão ambiental. Aí eu vou conversar com eles lá, vou definir os programas, planos e projetos ambientais que deverão ser realizados. Depois que é feito isso, eu coletei todas as documentações, eu vou abrir o processo, certo? Eu vou estar ali naquele processo acompanhado com todos os projetos e estudos ambientais. Eu tenho que estar tudo pronto para me poder abrir o processo ambiental. Aí o órgão ambiental vai analisar, certo? E que o órgão ambiental é um integrante do CISNAM, não pode se esquecer disso, né? O órgão ambiental vai analisar todos os estudos e projetos ambientais para ver se ele vai dar deferimento ou indeferimento da licença ambiental. Por isso é muito importante vocês saberem como funciona e como é emitida as licenças ambientais. Ora, pessoal, vamos passar aqui para a Política Nacional do Meio Ambiente, que está referente à Lei 6.938. É uma lei muito importante aí, é o cargo-chefe das legislações ambientais. Olha só, a gente já tem que saber que a Política Nacional do Meio Ambiente tem o objetivo na preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, que visa assegurar o país, condições, o desenvolvimento socioeconômico, o interesse da segurança nacional e a proteção da dignidade da vida humana. Objetivo geral. E é muito importante vocês saberem os princípios da Política Nacional do Meio Ambiente, os objetivos e os instrumentos. E vocês não podem deixar de se confundir, entendeu? São muitos princípios, muitos objetivos e muitos instrumentos, entendeu? Então, vocês têm que memorizar muito bem. Vídeos aqui no canal, eu ajudo a memorizar mais facilmente as questões voltadas para a Política Nacional do Meio Ambiente, entendeu? Que dá para memorizar alguns pontos. Então, peguem o vídeo, vou deixar aqui no card aqui, para vocês estarem dando uma olhada. Princípios da Política Nacional do Meio Ambiente. Ação governamental, manutenção do equilíbrio ecológico,
considerando o meio ambiente como patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo. Não, pessoal, vamos fazer assim. Eu vou ler aqui para vocês com base em como eu consegui memorizar, entendeu? Por exemplo, bora começar aqui com palavras que são parecidas. Recuperação de áreas degradadas e proteção de áreas ameaçadas de degradação. Já sei que tem palavra parecida aí. Agora vamos para a ordem alfabética. Ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo. Ação governamental. Beleza, pessoal. Olha só, que mais? Já vou para a letra C. Controle e isolamento de atividades potencial e efetivamente poluidoras. E outro ponto que vocês têm que pegar. Os princípios que são curtos. Eu acho que vocês, começando pelos princípios que são curtos, é bem mais fácil. Já passei pela ação governamental, o controle e isolamento das atividades potencialmente ou efetivamente poluidoras, acompanhamento do estado da qualidade ambiental, educação ambiental em todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade. Olha só, as 4 últimas tu já decora facilmente. Recuperação de áreas degradadas, acompanhamento do estado da qualidade ambiental, e educação ambiental a todos os níveis de ensino. Aí agora tu vai para as palavras que são difíceis de serem memorizadas, que é a ação governamental, por exemplo. Agora tu pode ir para as palavras que terminam com C cedilha e AOTIL. Racionalização e proteção. Racionalização do uso do solo, do ar e da água, entre vírgulas. Proteção de ecossistemas com a preservação dos recursos ambientais. Aí tu já vai com outras palavras inicialmente, que termina com ento. Planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais. Aí vai lá para acompanhamento do estado da qualidade ambiental, entendeu? Isso aí é uma fórmula aí para te memorizar mais facilmente os princípios da política nacional do meio ambiente. Vamos seguindo em frente. Tem alguns conceitos que são muito importantes de vocês saberem. O conceito de meio ambiente, conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Degradação da qualidade ambiental, alteração adversa das características do meio ambiente. Poluição, a degradação da qualidade ambiental resultando de atividades que diretamente prejudicam a saúde e a segurança do bem-estar da população, afeta desfavoravelmente a biota, afeta as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e lança matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais. É muito importante vocês saberem a diferença desses conceitos que geralmente confundem. Conceito de meio ambiente, conceito de degradação da qualidade ambiental e conceito de poluição. Entenderam, pessoal? Meio ambiente vem sempre leis, influências, interações, ordem física, química e biológica. Degradação ambiental é uma alteração adversa das características do meio ambiente. E saiba também que a poluição altera diretamente e indiretamente, desfavoravelmente a biota, características do meio ambiente em si, afeta desfavoravelmente a biota, como já havia dito, lança matéria e energia em desacordo. Entenderam? Por isso tem que saber sobre isso. Poluidor. É muito importante você saber o conceito de poluidor. Pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, responsável direto ou indiretamente por atividades causadoras de degradação ambiental. Recursos ambientais, a atmosfera, as águas interiores, superficiais subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo e o subsolo. Recurso ambiental sempre está em vírgula. Água superficial, água subterrânea, atmosfera, subsolo, entendeu? Só para te diferenciar mais facilmente. Objetivos da política nacional do meio ambiente. É a mesma técnica que eu te falei. Olha só. Compatibilização. Se vocês verem, tem 3 palavras iniciais que terminam com cedilha ao tio. Compatibilização, desenvolvimento econômico social, com preservação da qualidade do meio ambiente. Definição de áreas prioritárias de ação governamental. Difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, certo? Aí já vai para o estabelecimento e desenvolvimento. Estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental. Desenvolvimento de pesquisa e tecnologias orientadas para uso racional dos recursos ambientais. Entenderam, pessoal? É só uma forma fácil de vocês memorizarem.
É muito importante vocês saberem a estrutura do CISNAMA, certo, pessoal? Órgão superior, órgão consultivo deliberativo, órgão central, órgão executor, seccional e local. O órgão presidencial, certo, que é o órgão superior, que será coordenado pelo presidente da República. O consultivo ou deliberativo é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. O órgão central, Ministério do Meio Ambiente, MMA. Olha só, MMA, sabe o octógono que fica o MMA no meio? Então, pessoal, é o órgão executor, órgão central, perdão. O órgão executores é o IBAMA e o ICMBio, que saiu o concurso aí recentemente, só vocês lembrarem disso. Órgão seccional é a nossa Secretaria de Meio Ambiente do Estado e o órgão local é a nossa Secretaria de Meio Ambiente do município. Instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. São 13 instrumentos da Política Nacional do Ambiente. É a mais longa, porém a mais fácil de ser memorizada. Avaliação de impactos ambientais, criação de espaços territoriais protegidos pelo poder público, federal, estadual e municipal, cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidoras e o cadastro técnico de atividades potencialmente utilizadoras de recurso ambiental e de defesa ambiental também. Certo, pessoal? Zoneamento ambiental lá para baixo. Penalidades disciplinares compensatórias, Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente, licenciamento e a revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, instrução do relatório de qualidade ambiental. Vamos aqui agora para a Política Nacional dos Recursos Hídricos, a nossa segunda legislação ambiental e do saneamento, que é de grande importância. A gente já tem que saber ali os fundamentos da Política Nacional dos Recursos Hídricos. A água é o bem de domínio público, a água é um recurso ambiental limitado, de valor econômico. Em situações de escassez, a água será a prioridade para consumo humano e a dessecação de animais. Tá bom, pessoal? A gestão dos recursos hídricos deve proporcionar o uso múltiplo das águas. A bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política Nacional dos Recursos Hídricos, que atua no sistema de gerenciamento dos recursos hídricos. E a gestão dos recursos hídricos é descentralizada, tá bom, pessoal? Sempre tem a participação da comunidade, do poder público, dos usuários e das comunidades, como eu havia dito. Tem outros objetivos também que a gente tem que saber relacionado à PNRH. Assegurar a atual e futuras gerações a disponibilidade adequada com padrões de qualidade adequados aos seus respectivos usos. A utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário com vistas ao desenvolvimento sustentável. A prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso adequado de recursos naturais e incentivar a promover a captação e preservação e aproveitamento de água fluvial. Aqui dá para te memorizar também, pessoal, olha só. Se tu prestar atenção, assegurar atuais e futuras gerações, está relacionada com a qualidade da água, entendeu? E a disponibilidade da água. Utilização racional dos recursos hídricos, transporte aquaviário com desenvolvimento sustentável. Prevenção de defesa contra eventos hidrológicos, seja de origem natural ou contra o uso inadequado de recursos naturais. Incentiva a promoção, a captação, a preservação e aproveitamento de águas pluviais. Entendeu, pessoal? Vamos seguir em frente. Tem também, a PNRH tem instrumentos da Política Nacional dos Recursos Hídricos. Quais são os instrumentos da Política Nacional dos Recursos Hídricos? O Plano de Recursos Hídricos, o enquadramento dos corpos de águas em classes, a outorga de recursos hídricos, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, a compensação de municípios, o sistema de informações sobre recursos hídricos. Para vocês que são engenheiros ambientais, engenheiros sanitaristas, já pensa ali no teu serviço ambiental de outorga de recursos hídricos. E que a outorga de recursos hídricos tem que ter a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. E a outorga de recursos hídricos pode ser colocada no sistema de informação sobre os recursos hídricos. Entendeu? Esses recursos hídricos, dependendo da modalidade da outorga, tem que ser enquadrado nos corpos d'água em classes. Entendeu, pessoal? E faltando ali o nosso último instrumento, que é a compensação de municípios. Beleza, pessoal?
Olha só, tem algumas infrações que com certeza como que vocês são engenheiros ambientais, engenheiros sanitaristas, devem saber, que chega a ser lógico essas infrações. Vamos fazer essas infrações voltadas para a outorga de recursos hídricos, que a outorga é uma licença que deve ser emitida para aquele empreendimento ou atividade que consome aquela água em quantidades em litros. Então, o órgão ambiental tem que saber aquela quantidade de água que está consumindo, porque está alterando o regime, a quantidade e a qualidade da água. Por isso, é necessário a outorga de recursos hídricos. Então, infração, derivar ou utilizar recursos hídricos para qualquer finalidade sem respectiva outorga de direito ou uso, como eu falei. Se tu tirar dali, tu precisa de outorga de recursos hídricos. Se tu não fizer isso, é infração. Iniciar a implantação e implantar empreendimento, derivação, utilização de recursos hídricos superficiais subterrâneos, que implique alterações no regime, quantidade e qualidade dos mesmos, sem autorização do órgão competente. Novamente, se tu faz aquilo lá e altera o regime, a qualidade, e tu tem autorização do órgão competente, infração. Utiliza-se dos recursos hídricos ou executar obras ou serviços relacionados com os mesmos de acordo com a instrução estabelecida na outorga. Assim, quando você emite a outorga, tem condicionante lá no documento. Se você faz isso, construções, executa obras que seja contra o que foi colocado no documento, infração, tá bom, pessoal? Perfurar poços para extração de água subterrânea sem autorização, infração. É lógico isso, né, pessoal? Fraudar poços para extração de água subterrânea operados sem devida autorização, infração. Fraudar as medições de volumes de água. Quando você vai emitir a outorga de recursos hídricos, com certeza, quando você vai emitir, tem ali dados, informações voltadas para volumes de águas que você consome. Se você alterar ali alguma quantidade dessa, algum dado desse, é infração. Infringir normas estabelecidas no regulamento desta lei e nos regulamentos administrativos, compreendendo instruções e procedimentos fixados, certo, pelos órgãos ou entidades competentes. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora da autoridade competente no exercício das suas funções. Muito bem, pessoal, finalizamos a política nacional dos recursos hídricos. Agora bora para a nossa lei complementar 140. Nós já temos que saber alguns conceitos e diferenças, porque é muito importante, já vi muitas provas voltadas para o conceito de atuação supletiva e atuação subsidiária. A atuação supletiva é a ação do ente da federação que substitui ao ente federativo. Por exemplo, aquele órgão ambiental não tem competência para licenciar aquele empreendimento. Então, por atuação supletiva, o órgão ambiental superior, ou federal ou estadual, vai assumir a ação de licenciar aquele empreendimento. Atuação subsidiária, por exemplo, aquele órgão ambiental não tem equipe suficiente, nem equipamentos, nem automóvel suficiente para executar serviço de fiscalização ambiental, de licenciamento ambiental. Então, o órgão federal ou estadual vai ajudar, certo, o órgão ambiental que está deficiente. Isso é uma atuação subsidiária. E, obviamente, tem objetivos fundamentais da União, dos estados, federais e municípios. Na Lei Complementar 140, pessoal, são muitas questões voltadas para a área de atuação que cada função vai seguir. A União vai fazer algumas funções, o órgão estadual vai fazer outras funções, o Distrito Federal vai fazer outras, o município vai fazer outras. Praticamente toda a Lei Complementar 140 é estabelecida as funções de cada competência, da União, o Estado, Distrito Federal e município. Mas, de forma geral, dentre os objetivos da Lei Complementar 140 é proteger, defender e conservar um ambiente ecologicamente equilibrado, promovendo a gestão descentralizada, democrática e eficiente. Com certeza, aí, isso é um parágrafo que está muito presente em várias legislações ambientais. Garantir o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico com a proteção do meio ambiente, observando a dignidade da pessoa humana, erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais regionais. Olha só, mais um parágrafo
que com certeza vocês já leram muito por aí, para vocês que são engenheiros ambientais ou engenheiros sanitaristas, ou seja, o profissional de meio ambiente que esteja realizando o concurso do Instituto Federal. Harmonizar as políticas e ações administrativas para evitar a sobreposição de atuação entre os entes federativos. Garantir uniformidade da política ambiental para todo o país, respeitadas as peculiaridades regionais e locais. Olha só, pessoal, como eu falei para vocês, existe a atuação supletiva e a atuação subsidiária, que é uma forma de um assumir as funções daquele órgão ou o outro ajudar aquele órgão. Agora, existem formas que essa ajuda é realizada. Por exemplo, consórcios públicos. Eu vou ajudar aquele órgão municipal só através de um consórcio público, entendeu? Ou através de convênios, ou acordo de cooperação técnica, ou pela Comissão Tripartite Nacional, que vamos entender mais para frente, pela Comissão Tripartite Estadual e Comissão Bipartite do Distrito Federal, os públicos e privados e outros instrumentos econômicos, delegação de atribuições de um ente federativo a outro, e delegação da execução de ações administrativas de um ente federativo a outro. Entendeu? Isso é a forma de contribuir com outro órgão ambiental. E, cara, para a gente entender melhor o que é essa Comissão Tripartite Nacional, a gente tem que saber que a Comissão Tripartite Nacional ela é composta por União, Estado, Distrito Federal e município. Paritariamente, não esquece dessa palavra, paritariamente, beleza? Representante do Poder Executivo. Já da Tripartite Estadual já diminui. Já se é Estado, União e município, paritariamente. Já do Distrito Federal é União e Distrito. É só vocês pensarem, nacional tem todo mundo. União, Estado, Distrito Federal, município. Já o estadual já tira do Distrito Federal, porque é estadual. União, Estado e município. O Distrito Federal já tira o município, já fica só União e Distrito Federal. A se memorizar. E todos terão o objetivo de fomentar a gestão ambiental compartilhada e descentralizada entre os entes federativos. Aqui o artigo 13 da Lei Complementar 140, certo? Fala assim, que os empreendimentos e atividades são licenciados e autorizados ambientalmente por um único ente federativo. É muito importante vocês saberem disso, tá? Em conformidade com as atribuições estabelecidas. Os demais entes federativos interessados podem manifestar-se ao órgão responsável pela licença ou autorização, de maneira não vinculante. Olha só como está em vermelho isso, pessoal. Isso são palavras-chave para vocês focarem na hora da prova, caso vocês se lembrem, tá bom? Por único ente federativo, de maneira não vinculante. A supressão da vegetação decorrente do licenciamento ambiental é autorizada pelo ente federativo licenciador. As exigências de complementação oriundas da análise do empreendimento ou atividade devem ser comunicadas pela autoridade licenciadora de única vez ao empreendedor. A exigência de complementação de informações, documentos ou estudos feitos pela autoridade licenciadora suspende o prazo de aprovação, que continua a fluir após o seu atendimento integral do empreendedor. Olha só, pessoal, o que está em vermelho aí é para vocês memorizarem, não esquecerem disso. Porque eles podem trocar essa parte aí e acabar confundindo vocês e vocês estarem errando a questão. O artigo 17 fala assim: compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, conforme caso de um empreendimento ou atividade, lavrar auto de infração e instaurar processo administrativo para apuração de infrações, certo? Isso compete ao órgão responsável pelo licenciamento e autorização. Qualquer pessoa legalmente identificada ao constar infração ambiental decorrente do empreendimento ou atividade de recursos ambientais efetiva por os empreendedores pode atingir representação ao órgão que se refere ao caput. Nos casos de eminência, no nosso segundo parágrafo, ou ocorrência de violação da qualidade ambiental, o ente federativo que tiver conhecimento do fato deverá determinar medidas para evitá-la, fazer cessá-la ou mitigá-la. Muito bem, pessoal, agora bora para a nossa lei aqui, Lei de Crimes Ambientais, uma lei também muito importante aí, que cai no concurso público. Olha só, o nosso segundo artigo aqui, o artigo 2º, fala assim: assim como o diretor, assim como o administrador, o membro do conselho, do órgão técnico, o auditor, mandatário de pessoa jurídica, que sabe da conduta criminosa que aquela outra pessoa
está realizando e ele impedir aquela prática, eu, que não estou impedindo e tenho a oportunidade de evitar aquela prática, eu vou ser titulado como crime ambiental. Entenderam, pessoal? As pessoas jurídicas são responsabilizadas civil, administrativamente e penalmente. Não é só em uma esfera administrativa, não, pessoal. É em civil, penalmente e administrativamente. Cuidado com isso, não vai deixar a questão ali te confundir com isso. Conforme disposto desta lei, que a infração for cometida por decisão do seu representante legal ou contratual ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade, poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua oportunidade for obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos. Olha só, pessoal, existe algumas partes da lei que para imposição da graduação da penalidade. Por exemplo, se o fato for muito grave e tiver causando muitas consequências à saúde pública e ao meio ambiente, automaticamente a minha penalidade vai ser muito mais grave. Assim como a minha penalidade vai ser estipulada também se a minha situação econômica for pequena. Se a minha situação econômica do infrator, certo? Eu, por exemplo, em caso de multa, vai ser pequeno. Entenderam, pessoal? Porque a situação econômica não é boa para mim. Antecedentes daquele infrator. Se eu cometi outros crimes ambientais anteriormente, isso também irá levar em consideração na gradação da penalidade. Entenderam, pessoal? Agora, aqui no artigo 7, ele fala assim, que as penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade. Quando isso vai acontecer? Quando aquele crime for culposo e for aplicada a pena privativa de liberdade inferior a 4 anos. A culpabilidade, antecedentes, a conduta social e personalidade do condenado, bem como os motivos e circunstâncias do crime e de cara que a substituição seja eficiente para efeitos da reprovação e prevenção do crime. Ou seja, só quando a pena restritiva de direito for autônoma e substitui as privativas de liberdade ocasionado a esses pontos. Tá bom, pessoal? E olha só, num parágrafo único da Lei de Crimes Ambientais, ela fala assim, que as penas restritivas de direito a que se refere a este artigo terão a mesma duração da pena privativa de liberdade. E a pena privativa restritiva de direito, por exemplo, o empreendimento que causou crime ambiental em um corpo hídrico, por exemplo, ou uma atividade ou uma empresa de grande porte, vai ter algumas penalidades para essa empresa. Por exemplo, penas relacionadas à prestação de serviço à comunidade, interdição temporária dos direitos, suspensão parcial ou total das atividades, prestação pecuniária, recolhimento domiciliar. São aí tipos de penas dadas para esses empreendimentos, que são jurídicas. Entenderam, pessoal? Aqui no artigo 9, ele fala assim, a prestação de serviço à comunidade consiste na atribuição ao condenador de tarefas gratuitas junto ao parque de jardins públicos. Ou seja, aquele crime que foi cometido, ele pode ser como pena o condenador de tarefas gratuitas a juntos e parques e jardins públicos, certo? O artigo fala que as penas de interdição temporária de direito são a proibição de condenador não contratar com o poder público. Para vocês verem aí, os jurídicos são muito voltados para a parte burocrática, vamos dizer assim, interdita direito, certo? Não tem, é proibido de receber auxílio fiscal, é proibido de contratar poder público, entendeu? Agora, tem algumas circunstâncias que atenuam a pena. Por exemplo, vamos supor que eu esteja cometido um crime ambiental. O que eles vão ver? Se eu tiver uma baixa escolaridade, um baixo grau de instrução, isso faz com que atenue o meu crime. Se eu me arrepender daquele crime, eu também posso atenuar a pena. Ainda mais se eu
prestar arrependimento. Se eu comunicar ao órgão ambiental que eu cometi aquele crime previamente, pode atenuar minha pena. Se eu colaborar com a fiscalização ambiental na recuperação daquele dano ambiental que eu causei, atenua minha pena também. E também, claro, existem algumas circunstâncias que agravam a pena quando é realizado um crime ambiental. Por exemplo, isso é quase lógico, pessoal. Por exemplo, causar abuso de direito de licença, permissão ou autorização ambiental. É claro que isso pode agravar minha pena. Atingir espécies ameaçadas de extinção. Então, obviamente, tem que agravar minha pena. Dano à propriedade alheia. Causar perigo de maneira gravidade, saúde pública ou meio ambiente. Tem que agravar minha pena. Cometer o crime ambiental num domingo ou feriado que ninguém está trabalhando, agrava minha pena. Pode agravar, porque isso é lógico. Vocês entenderam? Vamos continuar aqui, olha só, pessoal. As penas aplicáveis isoladamente, cumulativamente ou alternativamente às pessoas jurídicas pode ser multa, restritiva de direito ou prestação de serviços à comunidade. As penas restritivas de direito da pessoa jurídica são suspensão parcial ou total da atividade, interdição temporária do estabelecimento, obra ou atividade e proibição de contratar com o poder público, como dele obter subsídios, subvenções ou doações. São para as pessoas jurídicas, né, pessoal? Vai suspender as atividades dele parcialmente ou totalmente, vai interditar temporariamente o estabelecimento, vai proibir de contratar com o poder público. E a prestação de serviço à comunidade pode ser feita de algumas formas. Pode-se custear com os programas e projetos ambientais, executar as obras de recuperação das áreas degradadas, a manutenção dos espaços públicos, a contribuição a entidades ambientais e culturais públicas. Entenderam, pessoal? Isso é uma forma de a pessoa jurídica de prestar serviços à comunidade. Vamos falar agora aqui sobre a Política Nacional de Educação Ambiental. A gente já tem que entender que aqui que a educação ambiental é o processo no qual o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, competências, atitudes, habilidades voltadas para a conservação do meio ambiente. Entendeu? Isso é básico. A educação ambiental é um componente essencial e permanente na educação presente de forma articulada em todos os níveis da modalidade do processo educativo. De forma articulada, não esqueçam disso, tá, pessoal? E a educação ambiental tem alguns critérios que devem ser seguidos. Por exemplo, é ao poder público que vai definir políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental. As instituições educativas vão promover a educação ambiental de maneira integrada nos programas educacionais. Os órgãos do CISNAM promover ações de educação ambiental. Aos meios de comunicação vai colaborar de maneira ativa na disseminação de informações e práticas educativas. Se vocês verem, olha só, poder público, obviamente, ele tem que definir políticas públicas para incorporar na dimensão ambiental. Instituições educativas têm que promover a educação ambiental, porque o objetivo da instituição educativa é ensinar. Os órgãos do CISNAM, o objetivo é dar treinamentos. Por exemplo, vai promover ações de educação ambiental, ele vai ensinar outras pessoas a educação ambiental. Os meios de comunicação, televisão, jornal, ele tem que espalhar essa informação. Por isso ele vai disseminar, certo, a educação ambiental e práticas educativas. E tem também as empresas privadas, públicas, entidades de classe, que também eles vão dar programas para capacitação dos trabalhadores sobre a educação ambiental. E a sociedade, nós como um todo, vamos manter atenção permanente na formação de valores, atitudes e habilidades na educação ambiental. A gente tem que saber ali os princípios da Política Nacional de Educação Ambiental. O enfoque humanista, holístico, participativo e democrático. A concepção do meio ambiente em totalidade, considerando a independência entre o meio natural, socioeconômico e natural. O pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, vinculação entre ética, educação, o trabalho e práticas sociais, a garantia da continuidade, permanência do processo educativo, a permanente avaliação crítica do processo educativo, como já foi dito, e a abordagem articulada das questões locais, regionais, nacionais e globais.
Objetivos fundamentais de educação ambiental, pessoal. Olha só, tem mais 7 objetivos aqui. O desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, garantia de democratização de informações ambientais, o estímulo e fortalecimento de uma consciência crítica sobre problemática ambiental e social, o incentivo à participação individual e coletiva, temos também o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do país, o fomento e fortalecimento da integração com a ciência e tecnologia e o fortalecimento da cidadania, a determinação dos povos e solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade. Esses objetivos, como envolve a Política Nacional de Educação Ambiental, ela não pede muito relacionado aos objetivos, sabe, pessoal? Eles envolvem ali uma questão voltada para a educação ambiental, não propriamente dita na legislação. Vamos seguindo aqui, olha só. Entende-se por educação ambiental a educação escolar, a desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições de ensino públicas e privadas, englobando educação básica, que tem educação infantil, a educação fundamental e o ensino médio. Educação superior, especial, profissional e de jovens adultos. Não esqueçam disso. Todas essas educações, também está praticamente todas as educações. O artigo 10 fala que a educação ambiental será desenvolvida como mais uma prática educativa, integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal. A educação ambiental não é uma disciplina específica implantada no currículo, certo, pessoal? Nos cursos de pós-graduação, extensão nas áreas voltadas à área aspecto metodológico. Nos cursos de formação e especialização técnico-profissional, em todos os níveis, deve ser incorporado conteúdo que trata da ética ambiental. Vamos falar agora do nosso Código Florestal, pessoal. O nosso Código Florestal, que é uma legislação ambiental muito importante, tá bom? Que a gente tem que saber. O Código Florestal ele é disposto pela Lei 12.651, que já temos que saber o que está composto no Código Florestal. No Código Florestal tem informações, artigos voltados para a proteção da vegetação, áreas de preservação permanente, áreas de reserva legal, controle e prevenção de incêndios florestais, exploração florestal, supressão de matéria-prima florestal, controle de origem de produto florestal, instrumentos econômicos e financeiros. Ou seja, se a gente lê de início ao fim o Código Florestal, são praticamente esses temas. O artigo 2º fala assim que as florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa são bens de interesse comum a todos os habitantes do país, entendeu? Florestas existentes no território nacional e a vegetação nativa é comum a todos os habitantes do país, é interesse comum, tá? As obrigações previstas nesta lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural, próprio terreno. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um imóvel rural, pessoal, e você vai comprar esse imóvel rural de mim. O meu imóvel rural está cheio de dívidas, está cheio de coisas que devem ser alteradas ou corrigidas. Você que vai comprar de mim esse imóvel rural, você vai passar a ter a obrigação de corrigir todos os problemas que eu tinha que fazer, é você que vai ter que fazer agora, porque você comprou de mim, entendeu? Então você acabou, com a posse do imóvel, trazendo consigo essas dívidas, essas imperfeições que devem ser corrigidas do imóvel rural. É o chamado de próprio terreno. Tem alguns conceitos do novo Código Florestal que vocês têm que saber. Por exemplo, aqui, para efeitos da lei, entende-se por Amazônia Legal. Vocês têm que saber os estados que compõem a Amazônia Legal, certo? Por exemplo, o estado do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá, Mato Grosso, Tocantins, Goiás e Maranhão. Mais para frente, eu vou falar para vocês o porquê de vocês terem que saber sobre os estados que compõem a Amazônia Legal, certo? Além da Amazônia Legal em si, da palavra em si. E a gente tem que saber o conceito de área de preservação permanente, né, pessoal? Somos de engenheiros ambientais. Área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com função ambiental de preservar recursos hídricos,
a paisagem, a atividade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo higiênico da fauna e flora e proteger o solo e assegurar o bem-estar da população, pessoal. Então, o APP tem o objetivo de ajudar ao meio ambiente em determinado ponto. APP, o objetivo é de ter o fluxo higiênico da fauna e da flora. Ou eu tenho que preservar a paisagem, eu tenho que preservar o recurso hídrico, eu tenho que preservar a atividade geológica, entendeu? Isso é a função da APP. Reserva legal. A reserva legal é uma área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural. Qual a função de assegurar o uso econômico de um imóvel sustentável, dos recursos naturais do imóvel rural? A reserva legal está muito presente dentro dos imóveis rurais, entenderam? Essa reserva legal, ela tem o objetivo de ajudar na sustentabilidade daquele imóvel rural, entendeu? Por isso, ele vai auxiliar na conservação e a reabilitação dos processos ecológicos. Área rural consolidada é a área do imóvel rural com ocupação antrópica pré-existente a 22 de julho de 2008 com edificações de benfeitorias. A área rural consolidada é uma área que foi instalando atividades agressivo-pastoris. Isso é uma área rural consolidada. Pessoal, tem tipos de APPs que vocês têm que saber. Tem diversos tipos de APPs. Por exemplo, vereda, salgado ou marismas tropicais hipersalinos, AP com olho d'água, relevo ondulado, áreas úmidas, dentre outras diversas como vocês podem ver aí. E claro, tem algumas que é importante vocês saberem o que são elas. Eu coloquei duas aqui que eu achei muito importante porque eu já vi muito desses conceitos delas aparecerem em algumas provas. Por exemplo, manguezal, ecossistema litorâneo que ocorre em terrenos baixos, sujeitos à ação de marés, formados por vasos lodosos, predominantemente a vegetação natural conhecida como mangue, em toda a sua extensão. Restinga, depósito arenoso paralelo à costa, de forma geralmente alongada, produzido por processo de sedimentação, fixador de dunas e estabilizador de mangue. Não confunda, tá, pessoal? Quando vocês verem estabilizador de mangue, restinga. Quando vocês verem em toda a sua extensão, manguezal. Olha só, a gente tem que saber a delimitação das áreas de preservação permanente. Certo, pessoal? Por exemplo, as áreas de preservação permanente são faixas marginais. No parágrafo 1 fala assim: as faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene intermitente excluídos o efêmero desde a borda da calha do leito irregular em largura mínima. Na nossa aula de Código Florestal, eu coloquei para a gente imaginar, vamos supor que você esteja numa canoa, certo? Essa canoa está em um rio, no meio do rio, e vocês estão vendo só a mata. E essa mata é a APP. E essa APP, ao longo da sua distância para dentro da mata, é a APP. Muito bem. Eu vou medir o meu rio. Esse rio der 10 metros de largura, eu tenho que ter 30 metros de APP floresta dentro. Se esse rio tiver 10 a 50 metros de largura, já vai ter que ter 50 metros de APP. E com tanto que vai aumentando a largura do rio, maior vai ser a minha APP. 50 a 200 metros de largura de rio, já vai ter 100 metros de APP de floresta dentro, é muito longe. 200 metros de APP tem que ter 200 a 600 metros de largura o meu rio, entendeu, pessoal? Olha só, além da APP, a gente agora entra dos conceitos de área da limitação da área da reserva legal. Todo imóvel rural deve manter a área com cobertura de vegetação nativa, a título de reserva legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as áreas de preservação permanente. E olha só, vocês sabem o conceito que eu falei para vocês da Amazônia Legal, que é composta por Pará, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, que vocês têm que saber os estados? Aqui tem muitas questões que envolvem o Código Florestal, que fala dessas quantidades de 80% do imóvel rural situado em florestas, 35% do imóvel rural situado em área cerrado,
20% no imóvel situado em área de Campos Gerais. Agora, vamos supor que aquela questão lá fale em determinada área do estado do Pará é composto por 80%. E aí, pessoal, como é que vocês vão identificar? É uma área da Amazônia Legal? É uma área da floresta? É uma área de Campos Gerais? Para vocês saberem se é 35%, 80% ou 20%. Entendeu? Agora, aqueles empreendimentos, sabe? Abastecimento público, esgotamento. Olha só. Esgotamento sanitário, abastecimento público, empreendimentos elétricos, hidráulicos, rodovias e hidrovias não são necessários, certo, pessoal? Não é necessário, não são sujeitos à reserva legal. Então, qualquer uma dessas atividades não é preciso área de reserva legal. Vamos passar agora para a nossa resolução 1 de 86, que é o estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental. A gente já tem que saber alguns conceitos aí voltados para impacto ambiental, como eu falei lá na Política Nacional do Meio Ambiente, que impacto ambiental é uma alteração nas propriedades físicas, químicas, biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante de atividades humanas que direta ou diretamente afeta a saúde, a segurança e o bem-estar da população, atividades sociais e econômicas, a biota, condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. É muito importante vocês saberem isso. E claro, tem algumas atividades, alguns empreendimentos que dependem do IARIMA, que além de estar presente na resolução 1 de 86, estão presentes também na resolução 237 de 97. Por exemplo, atividades de rolamento com 2 ou mais faixas de rolamento precisa de IARIMA. Ferrovias, portos e terminais de minério precisa de IARIMA. Aeroportos, oleodutos, gasodutos, linha de transmissão de energia elétrica acima de 230 kV é preciso de IARIMA, certo, pessoal? E o IARIMA tem algumas diretrizes gerais que para vocês entenderem aí. Se vocês entenderem o conceito de IARIMA para quando ele é realizado, essas diretrizes ficam facilmente memorizadas na cabeça de vocês. Vocês que são engenheiros ambientais, os engenheiros sanitaristas, com certeza tem quase memorizado isso na cabeça de vocês. Olha só, o IARIMA ele vai identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais. Para quem fez aí, ou para quem trabalha com consultoria ambiental, elaborou plano de controle ambiental, já participou aí de serviço de estudo de impacto ambiental, relatório de controle ambiental, já tem isso aqui, já sabe como funcionam essas coisas aqui. Olha só, o IARIMA vai definir os limites da área geográfica que vai ser diretamente ou indiretamente afetada. Vai considerar os planos e programas governamentais e contemplar todas as alternativas tecnológicas de localização do empreendimento. Certo, pessoal? Contemplar, identificar, definir, considerar. E o IARIMA, como eu falei para vocês, ele é um documento, é um estudo ambiental. E esse estudo ambiental, ele tem um modelo a ser seguido. E nesse modelo, nesse estudo ambiental, tem que ter o diagnóstico ambiental das áreas de influência do projeto, certo? Onde vai ser descrito também os recursos ambientais e suas interações. O meio físico, o subsolo e todas essas informações voltadas para aquela atividade que esteja relacionado a esses pontos, meio físico, subsolo, água, ar, clima, meio biológico, ecossistema, fauna, flora, destacando espécies e indicadores, meio físico, econômico, meio socioeconômico, o uso de ocupação do solo, uso de água. Todos esses dados voltados para meio físico, biológico e antrópico vai ser informações de caráter científico, tá? E também, lá para o teu final do estudo de impacto ambiental, você vai ter que fazer análise dos impactos ambientais. E daqui a pouco a gente vai falar sobre a avaliação de impactos ambientais, certo? Então, a análise de impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através da identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos prováveis impactos. E também, por fim, o estudo de impacto ambiental vai definir as medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os impactos positivos e negativos, entre elas também os equipamentos de controle e sistema de tratamento de despejos. E o relatório de impacto ambiental, falamos do estudo de impacto ambiental,
o relatório de impacto ambiental é um outro documento que compõe, em conjunto, com o estudo de impacto ambiental. No relatório de impacto ambiental tem que ter os objetivos e justificativos do projeto, sua relação e compatibilidade com as suas políticas setoriais, a descrição do projeto, as alternativas tecnológicas e locacionais, a cita dos resultados dos estudos de diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, a descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e operação da atividade, crescimento da qualidade ambiental, futuro da influência, a descrição do efeito esperado das atividades mitigadoras. Olha só, pessoal, o RIMA ele é um resumo do EIA. O RIMA ele é feito em caráter simples, tem que ser de forma objetiva, porque querendo ou não, as pessoas que são diretamente e indiretamente afetadas por aquela atividade vão ler o RIMA, com o objetivo de que seja realizada a audiência pública e aquele RIMA seja analisado e seja coletado críticas, dúvidas, entendeu? A população, que é a área diretamente e indiretamente afetada de influência direta e influência direta vai ler, elas vão poder falar também, então elas têm que entender. E esse RIMA tem que ser claro e objetivo, entender em forma de gráficos, listas, para o objetivo de facilitar ao máximo o entendimento daquelas pessoas que têm um grau de instrução mais baixo. Entendeu, pessoal? Vamos passar aqui agora para mais uma parte do estudo de impacto ambiental, que é a nossa avaliação de impacto ambiental. A gente já tem que conhecer aqui a avaliação de impacto ambiental, que é um processo jurídico administrativo que procura identificar, prever e interpretarmos impactos ambientais suscetíveis de serem produzidos por um projeto ou atividade, assim como a prevenção, correção e avaliação dos impactos. Então, uma avaliação de impacto ambiental tem o objetivo de corrigir, prevenir e valorar determinados impactos ambientais. Vocês vão entender como é feito isso mais para frente. E o estudo de impacto ambiental, que está incorporado no AIA, certo? Por um AIA, permite tomar decisões objetivas por proporcionar o juízo imparcial sobre as consequências dos impactos ambientais. Os resultados mais importantes quando é elaborado a avaliação de impacto ambiental é identificar e avaliar os efeitos que determinados projetos de obras públicas e privadas possam ter sobre o meio, facilitar a tomada de decisões por parte dos órgãos administrativos públicos competentes na área, prever, caso necessárias, medidas, adotar para minimizar, eliminar e compensar os efeitos eventualmente negativos, prever os impactos ambientais que em projetos ou atividade possa produzir no entorno mediante o EIA. Olha só, pessoal, existe, para a gente elaborar a avaliação de impacto ambiental, dependendo do tipo, do método ou técnica de avaliação de impacto ambiental que a gente faz, a gente utiliza alguns tipos de impacto ambiental. Existe uma classificação. Eu vou mostrar para vocês como essa classificação é feita. Por exemplo, existe o tipo do impacto, que é direto ou indireto, categoria do impacto, positivo ou negativo, área de abrangência, local, entorno imediato, regional, duração temporária ou permanente, probabilidade certa ou provável, improvável, e assim vai. Existem diversas classificações que vocês devem estipular cada impacto ambiental. Vamos pegar um exemplo aqui, vamos pegar a poluição da água, é o impacto ambiental. Ele é direto ou indireto? Direto é quando uma fonte apenas faz aquele impacto ambiental. Indireto é quando ocorre a junção de várias fontes de impactos ambientais. Então, eu poluí a água, foi só por resíduos sólidos. É um impacto direto. É positivo ou negativo? É negativo. É local, entorno imediato, regional. Foi uma poluição hídrica. Se for uma poluição em grande quantidade, que o rio levou, pode ser entorno imediato ou regional. Agora, se for só ali, é local. Entendeu? É temporário ou permanente? Pode ser temporário se eu retirar aquele lixo dali. Ou pode ser permanente. Se for efluente, pode ser permanente se não houver a remediação daquele efluente. Probabilidade de ocorrência é provável, pode acontecer isso, aquele impacto ambiental. É reversível ou irreversível? É irreversível. Pode fazer uma limpeza. E assim vai, pessoal. Cada impacto ambiental é feito essa listagem, se é direto, positivo, negativo, entendeu? E existem algumas técnicas, metodologias de avaliação de impacto ambiental.
Existe a metodologia de espontâneas que é ad hoc, vocês têm que saber também que é importante na avaliação de impacto ambiental, que é o conhecimento empírico de expert de um assunto ou área em questão, metodologia de listagem, um dos métodos mais utilizados em um AIA, cursos de identificação e numeração de impactos, matrizes de interações, são técnicas bidimensionais que relacionam ações com fatores ambientais, rede de interações network apresenta vantagens o fato de que permite uma boa visualização de impactos secundários. Modelos de simulação são praticamente aqueles modelos que utilizam programas ou algum modelo de sistemas voltados para modelos matemáticos, preditivos ou modelos gráficos. O que eu vou mostrar aqui para vocês será o que é bastante utilizado, que é as matrizes de interações, no qual ele classifica e interrelaciona os fatores ambientais com os impactos ambientais. Olha só, pessoal, como vocês podem ver, eu tenho atividade, por exemplo, a atividade daquele impacto ambiental, movimentação de um caminhão. A movimentação de caminhão pode gerar ruído. É o impacto ambiental, geração de ruído. Essa geração de ruído vai causar o entorno, vai causar regionalmente o local? O entorno. Entendeu como está aí? Vai ser temporário? Vai ser permanente? Aquele caminhão só vai passar ali. Então vai ser temporário. Imediato, sim, o instante que ele passa, o ruído acontece. Então, imediato. Cumulativo. Se tiver mais de um caminhão passando, então isso vai se juntando e se torna acumulativo. Direto é apenas uma fonte que vem daquele caminhão. Certo, pessoal? Provável. Isso é provável de acontecer. Porque aquele empreendimento que está se instalando ali, ele precisa ser instalado, precisa de equipamentos, precisa de insumos e, obviamente, que vai passar caminhões ali. Então, é provável. É reversível? É reversível, sim. Porque esse empreendimento vai terminar ou pode ser realizado um outro tipo de coleta desses insumos. Entendeu, pessoal? É mitigável? É mitigável também. Sinérgico, também com grau de importância, tudo isso tem que saber. Vocês entenderam como é que funciona a avaliação de impactos ambientais, mais especificamente a matriz de interações? Então, a tabela dessa vai ser realizada no físico, no meio biótico e no meio antrópico, nas fases de instalação, localização e operação. São praticamente 3 tabelas para cada fase, prévia, instalação e operação. Aqui agora sobre o gerenciamento de resíduos, PGRS, que é o nosso plano de gerenciamento de resíduos, está presente aí na Lei 12.305, relacionada à política relacionada aos resíduos sólidos, e também a Lei 10.004, que está relacionada à classificação dos resíduos sólidos. Já temos que saber que o PGRS é conhecido por um instrumento nacional que participa para o maior controle da destinação dos resíduos pelo poder público. E a gente tem que saber, assim como o EIA-RIMA, que é um estudo ambiental, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos também é um estudo ambiental e tem um modelo que deve ser seguido. Por exemplo, esse modelo tem que ser feita a caracterização do empreendimento. Vai ser descrito dados e informações do empreendimento e outros dados e informações relacionados a cada local que produz resíduos do empreendimento. Vai ter que ser feito o diagnóstico ambiental, a gente vai saber, vai pesquisar cada local, cada compartimento, contendo a origem, o volume, a caracterização dos resíduos. O que, por exemplo, vamos imaginar um posto de gasolina. O posto de gasolina tem a área de troca de óleo. Obviamente, vai causar resíduo ali de vasilhames de óleo. Que mais, pessoal? Panos sujos de óleo. Então, esses são os tipos de resíduos que você tem que listar. E no gerenciamento de resíduos, você tem que fazer as partes, as divisões, o que vai acontecer no gerenciamento de resíduos, que é chamado de segregação, acondicionamento, transporte interno e externo, destinação final. Como é feito esses resíduos? Vocês vão falar no teu plano de gerenciamento de resíduos sólidos. E é muito importante, além do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, vocês saberem os conceitos de coleta seletiva, reutilização, reciclagem e logística reversa. Tá bom, pessoal? É muito importante vocês saberem isso. Eu tenho certeza que vocês que são engenheiros ambientais já sabem de qual é isso aí. Coleta seletiva tem que ser feita a divisão dos resíduos. Reutilização é bom reutilizar
ali aquele produto, se for reutilizado. A reciclagem pode ser reutilizado de uma outra forma, mudando os aspectos físicos, químicos daquele material. Logística reversa é quando aquele material, por exemplo, agrotóxico, ele vai e volta produtiva, ele volta para a indústria, entendeu? Então isso é a logística reversa. Também no gerenciamento de resíduos, é importante a gente ter que saber as técnicas de tratamento de resíduos. Tem o tratamento bioquímico, que é a compostagem. A gente pode utilizar ali aqueles produtos que a gente utiliza na alimentação, restos de alimentos, para fazer compostagem. Isso é uma forma de tratamento do resíduo. Tem também tratamento térmico, que é feito a incineração, a pirólise, plasma, secagem, que é uma forma de queimar aquele resíduo, de modo que ele não cause problemas ambientais futuros, se não houver esse tratamento. Tem também técnicas de disposição final de resíduos que vocês têm que saber. O aterro sanitário, o aterro controlado, o lixão. Lixão que não tem nenhum tratamento, ele só é jogado lá, tem doença, tem poluição do lençol freático, entendeu? O aterro sanitário já tem o lençol freático, já tem também outros voltados para chorume. Tudo isso com uma forma de causar bons comportamentos ao meio ambiente. Por isso é realizado o aterro sanitário. Assim como o aterro controlado é entre o aterro sanitário e o lixão que fica. Só que o aterro controlado, ele não tem tantas tecnologias utilizadas. Ele pode usar tecnologia para, por exemplo, para proteção do lençol freático, mas não é resistente, entendeu? Não é resistente. E também a gente tem que saber sobre os tipos de resíduos. Existe uma gama de tipos de resíduos que, se vocês lerem a Lei 12.305 e a Classificação 10.004, vocês vão saber. Lixo residencial, lixo comercial, lixo industrial, hospitalar e especial. Que, inclusive, o lixo comercial e industrial está ali presente no Plano de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil e o hospitalar está dentro ali do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Serviços de Saúde, tá bom? Industrial está dentro de Construção Civil, que é o lixo industrial. O lixo hospitalar são os lixos hospitalares. Tem que saber também quanto aos riscos potenciais de contaminação no meio ambiente. Obviamente, né, pessoal? Você tem que saber, segundo a classificação 10.004 de resíduos sólidos, os resíduos de classe 1, que são perigosos, e os resíduos de classe 2 não perigosos, divididos em não inertes e inertes. Os perigosos têm características de flammabilidade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. Os resíduos de classe 2 não perigosos têm os inertes e não inertes. Certos não inertes, eles são combustibilidade, biodegradabilidade, solubilidade e a característica de meio ambiente. Agora, os inertes, que são os não perigosos, eles não causam, não oferecem risco à saúde e ao meio ambiente em si. Vamos aqui para o nosso último tópico, pessoal. Nosso último tópico, está acabando. Abastecimento de água, pessoal. A gente tem que ter um conceito ali, né? Novamente, aquele conceito inicial que toda legislação e todo assunto de meio ambiente e da área florestal, da área de saneamento tem que ter. E a gente tem que conhecer aí para a gente começar a entender o assunto de tratamento de água. A gente tem que saber a diferença de manancial superficial e manancial subterrâneo. O manancial superficial, por exemplo, são rios, lagos, lagoas, que constitui o mais comum e mais utilizados. São as águas superficiais, do manancial superficial, onde a água é retirada automaticamente. O manancial subterrâneo, por exemplo, são os poços de água. São águas oriundas de terra, formam geralmente lençóis freáticos e confinados. Sabe aquele poço lá atrás da tua casa, se não tiver? Ou poços que tu já outorgou por aí, de forma subterrânea? Esse é o manancial subterrâneo, tá bom, pessoal? E a gente tem que saber ali as etapas de tratamento de água. E olha, pessoal, voltada para esse assunto, eu estava olhando as questões, se vocês fizeram aí os exercícios, que eu vou colocar aqui embaixo, tá bom? No link para vocês baixarem, os exercícios das provas anteriores do Instituto Federal do Pará para professor,
tem muitas questões voltadas ao tratamento de água, mas voltadas para específico mesmo, que envolve a autodepuração, o esgoto. É bom vocês darem uma vista nesses exercícios que pedem muitas especificidades quanto ao tratamento de água e esgoto. Entendeu, pessoal? Mas vamos conhecer aqui o tratamento de água, né? A primeira etapa do tratamento de água é a sedimentação. A sedimentação é os flocos formados na unidade anterior são submetidos a uma situação de calmaria. Desta forma, são removidos da água e se acumulam no tanque. Então, aqueles flocos ali que estão naquele tanque é jogado ali algum produto químico e esses flocos vão ser submetidos à calmaria, certo? E vão acumular no fundo do tanque, entendeu? Para facilitar a retirada deles. Isso é o processo de sedimentação. Filtração, pessoal. Depois da sedimentação vem a filtração. Depois, isso tem o objetivo básico de remoção das impurezas que não foram removidas nas unidades anteriores. Ou seja, no caso de dietas convencionais, serve para dar um polimento fino na água. Ou seja, isso é um objetivo de retirar. Quanto cada ponto, cada etapa vai passando, vai filtrando cada mais ainda impurezas. É como se todas as etapas fossem filtradores, mas com certeza é utilizado outras formas de tratamento ali. Depois da filtração vem a desinfecção. A desinfecção da água, ela serve para garantir a água uma boa qualidade em termos bacteriológicos para abastecimento público, certo? Geralmente na desinfecção é aplicada flúor, é aplicado cloro, entendeu, pessoal? Tudo isso ele ajuda na desinfecção da água. Após isso é feita a coagulação. É o processo de neutralização da carga elétrica, geralmente negativa das partículas naturais, na coagulação e adicionando um produto químico chamado coagulante. A nossa última etapa é a floculação. Uma vez as partículas desestabilizadas, torna-se necessário que os mesmos se aglutinem, formem flocos maiores e mais pesados, de modo que sejam removidos na sedimentação. Pessoal, na parte de tratamento de água, como eu falei para vocês, eles pedem muitas especificidades quanto ao tratamento de água. E existem diversas formas de se tratar uma água. Pode seguir essas etapas que eu falei, acabei de falar para vocês, ou pode seguir outras etapas, entendeu? De forma mais simplificada. Ou pode tirar uma dessas etapas e fazer as outras, entendeu? Existem diversas formas de tratamento de água. Então, tratamentos simplificados, tratamentos padronizados, tratamentos completos, entendeu? É importante vocês saberem porque tem diferença. Na nossa aula aqui de tratamento de água, que eu vou colocar o link aqui embaixo também, para vocês darem uma olhada, eu falo um pouco dos tipos das estações de tratamento de água. Entendeu, pessoal? Bom, pessoal, finalizamos por aqui a nossa aula de revisão de véspera para o concurso do IFPA. Eu já desejo boa sorte a todos, boa sorte para mim também, boa prova, na verdade, né? Boa prova a todos. Todos, eu tenho certeza que vão se dar bem. Se vocês assistiram minhas aulas aí que eu coloquei, tentei colocar o máximo, tá, pessoal? Infelizmente o tempo vai passando, eu tenho que preparar a aula, eu tenho que gravar para vocês a aula, então isso custa tempo. Eu tenho outros afazeres também, aí vocês já viram. Então, não deu para fazer uma aula completa de cada tema para vocês, mas eu fiz essa revisão com o objetivo de vocês darem mais produtividade nos estudos de vocês. Tá bom, pessoal? Para quem gostou do vídeo, deixa o like, ativa o sininho, tá bom, pessoal? E se inscreve no nosso canal. Bora alcançar mais pessoas, bora crescer a área ambiental no YouTube, pessoal. Eu preciso da ajuda de vocês. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, obrigado a todos. Tenham uma excelente prova do Instituto Federal do Pará para o cargo de professor. E vamos por aqui, pessoal. Fui!